Então hoje a gente vai finalmente mudar de tema e vamos falar sobre o Marketing Mix ou os 4Ps de marketing, que é aí uma das formas da gente se enganar do que é marketing. Às vezes a gente não sabe responder o que é marketing dessa forma conceitual que a gente já fez, e aí a gente parte para uma explicação mais palpável, mais tática, que aí entra os 4Ps ou mix de marketing. É algo muito antigo, é lá dos primórdios de quando o marketing estava sendo pensado e já foi bem atualizado. É uma noção assim que se você ainda tá explicando as coisas, fazendo as coisas nos 4Ps, isso quer dizer que você é um profissional ainda em início de carreira. Não pode ser um profissional meio para fim de carreira ainda apegado no marketing mix ou defendendo os 4Ps, porque é isso, é antigo pra caramba, e a gente vai ver isso aqui nessa revisão bibliográfica que eu achei bem bacaninha, bem boa. A gente só vai ler então esse artigo e eu vou passar rapidamente por um segundo, só porque o segundo tem umas imagenzinhas que é legal, mas é a mesma coisa, no final das contas, a mesma discussão, né? Então a gente já vindo aqui direto na introdução, o McCarthy aqui em 1964 com certeza é um dos pesquisadores que tiveram mais amplitude aí na hora de pregar os 4Ps de marketing. Aqui o texto ele é bem claro, né, que o marketing mix não é uma teoria científica sobre o que é marketing. Essa noção dos 4Ps de um marketing mix veio ali das discussões entre os gestores, falando que o marketing é como se fosse mesmo uma receitinha de bolo, que você muda aí alguns ingredientes, a proporção dos ingredientes desses 4Ps, você muda a proporção e aí você consegue ter uma maior vantagem competitiva, né? E o marketing ele traria isso, essa vantagem competitiva. Então é mais ou menos isso, assim. Então a gente coloca aqui que ele é um framework, né? Que identifica aí as principais decisões de marketing. O que é interessante aqui, que a gente já vê a palavra ofertas, né? Então quem viu os outros vídeos vê que essa coisa de você empacotar ofertas para o mercado ainda é algo muito relevante para a gente pensar o marketing, que eu particularmente não sei, eu fico meio em cima do muro em relação a essa palavra. Pode ser uma questão cultural, né, de ser o inglês, o português, mas enfim, a gente já discutiu isso antes, não vai voltar agora. Então, aqui logo no início, né, na introdução do artigo, a gente vê que realmente o objetivo do marketing mix é tentar facilitar um pouco a gestão do marketing nas empresas, mas que ali quando ele surgiu, ele conseguiu dominar as cabeças pensantes do marketing da época. E uma das partes mais importantes é que o marketing mix ele seria a fonte da diferenciação de marca e da vantagem competitiva. E isso assim já é um campo enorme de pesquisa, o que eu adoro, assim, foi um dos que mais adorei de realmente entrar em contato. Minha cabeça fez assim. Isso tá muito na ideia de que quando você faz uma boa gestão dos seus recursos, você consegue ser a estatística mínima das empresas que dominam o mercado, que é isso, né? Tipo, é quase como um esporte em que tudo difícil, né? De você estar ali entre as primeiras empresas. Aqui o autor, ele coloca que uma das principais funções, por que o marketing mix foi tão poderoso, é porque ele parece mais fácil de lidar, né? Fica inteligível. Então, eu diria que realmente é um framework. Quando eu falo assim que se você ainda tá pensando em 4Ps e você tá levando isso como um profissional de marketing, é porque você ou tá iniciando na carreira e aí não tem uma referência melhor, ou você não é da área, porque a ideia é ter uma facilidade, né? Ele facilitar o entendimento. Então, quando você é profissional do marketing, você não pode se limitar então a esses 4Ps ou esse tipo de explicação. E aí aqui o texto afirma, né, que todos os gerentes de uma empresa, eles precisam alocar os recursos que estão ali para várias demandas que podem surgir, né? E que a função, né, da gestão do gestor de marketing é conseguir fazer essa vantagem competitiva a partir da gestão desses 4Ps. Mas vamos ver então quais são as críticas, né? Que é a parte
mais importante aqui da nossa discussão. Então aqui na parte 3, né, que fala da história e da implementação do Marketing Mix, fala aqui que foi então um fundamento de Business Executives, né? Então é uma parte realmente bem das próprias empresas tentando se entender entre elas e não tanto algo que surgiu na pesquisa acadêmica. E aí aqui eu gostaria de fazer esse highlight a uma das proposições, né, dessa mudança do que seria o Marketing Mix, né, que está muito limitado. Aqui em 1955, você vê que já é uma proposição de mudança bem antiga. Rasmussen, me desculpe pela pronúncia dos nomes, perdão. E esse autor, ele diz que, na verdade, o determinante para você ser uma empresa competitiva, ter mais vendas, preço, qualidade, serviço e a propaganda. E aí, Mickiewicz, em 1959, aplica essa teoria para o Product Life Cycle Concept, né? O conceito de ciclo de vida de produto, que é uma teoria também super antiga, que a gente já não dá, que ela é um pouco limitada, mas facilita aí os nossos primeiros passos no entendimento de como que faz gestão de produto, né? Porque hoje, naquela época, talvez você tivesse um produto que faz uma função, né? Mas hoje em dia, assim, cada produto tem várias funções e é até difícil de dizer que falar a própria palavra produto já é um pouco em desuso. Quando você pensa que o produto é um software que muda o tempo todo, né, tem uma flexibilidade enorme de funções, mas essa percepção de ciclo de vida, né, é interessante, é uma abstração interessante para a gente entender qual que é o momento da maturidade ali de uma empresa e tudo mais. Então tem usos bem legais e a gente vê aí então como que essas teorias se juntam, qual que é a idade dessas teorias, pra gente também ter ali uma noção de contexto, quando que a gente vai usar uma ou outra. E então, logo, se você tá ali querendo aplicar os 4 P's de marketing, 5, 6, quantos P's você quiser, pode ser interessante sim você levar o ciclo de vida também junto, porque eles fazem parte aí do mesmo pacotinho. E todo esse parágrafo são várias proposições de que não deveriam ser só 4 P's, tem que mudar pra isso, tem que mudar pra aquilo. Então, assim, não vale a pena ler, né? Porque aí, se você estiver procurando um novo framework para trabalhar e tal, aí você teria que analisar qual que é a situação da empresa que você trabalha, para você entender se tem um framework que vai te agradar mais, dependendo de como que é a sua estrutura organizacional, né? Então, aqui não vale a pena a gente ficar lendo, mas o que é interessante é que já pediram para ser 12 elementos nesse mix, mudar alguns nomes, né, de 3 elementos, 4 elementos divididos não sei quantas partes. Então, assim, várias proposições durante pelo menos umas 20 décadas. 20 décadas é muito. Perdão, mais ou menos 2 décadas, né? Uns 20 anos aí de novas proposições. Então, a próxima vez que você passar pelo LinkedIn e tiver um marqueteiro falando assim, nossa, 4P na verdade devia ser 6, devia ser 8, devia ser 10. Gente, chega, né? Chega. E aí, para as pessoas, né, os haters da pesquisa acadêmica, que não vai ter ninguém aqui, né? Obviamente, não vai ter nenhum hater da pesquisa acadêmica, mas se você encontrar com algum por aí que fala assim, porque o marketing digital é pipipipó, melhor coisa e tal. Aqui a gente tem um texto de 2006 já mostrando que foi feita então essa revisão bibliográfica e foi adicionado nesse mercado emergente do e-commerce. Então, assim, a academia já estava lá, tá? Já estava lá preocupada, pesquisando e tudo mais. E para quem tem interesse, a gente vai passar um pouquinho sobre essa tabela que tá bem legal, que é uma tabelinha da qual que é a crítica e qual que é o framework de cada um dessas pessoas pesquisadoras aqui que a gente tá lendo. Aqui nessa parte de criticize, né? E aí o que eu acho que é, assim, bem pontual é essa crítica, né? Que, na verdade, a implementação desses 4 P's não é só o marketing que faz. É a empresa inteira que ela precisa se mover e, sinceramente, eu acho bem difícil, a não ser que você seja marqueteiro que fundou a própria empresa, tá ali realmente em C-level founder, que você conseguiria realmente fazer essa gestão de todos os P's. Principalmente preço, né? Trabalhar com preço é bem complicado. Então eu acho que a maioria dos marqueteiros nem tem essa autoridade toda para conseguir fazer o marketing mix, né? Eu acho que isso já demonstra uma barreira enorme de você ter um framework tão disseminado, usado até hoje, e aí a gente vê que, cara, fica difícil de você implementar. Falando sobre como que algumas pesquisas mostram que aplicar o framework não é tão interessante assim e fazem sugestão, né, de que outros frameworks poderiam ser mais fáceis
fáceis dessa aplicação. Mas com essa revisão bibliográfica, o autor, ele viu que isso vai diferenciar muito de caso a caso. Ou seja, não é essa comoção toda, né, de você ter aí um framework que ele vai ser uma base, um ótimo começo para tudo. Não vai ser. E aí termina, né, falando como a minha área de interesse, né, minha área de pesquisa e que eu trabalho, que é a área do marketing de serviço, é uma das maiores, é a das áreas que mais criticam o marketing mix. Com certeza, porque, né, não fala nada das questões de serviço. Nada. As questões mais cruciais, né, de quem trabalha com serviço, marketing de serviço. Então, toda essa parte aqui que a gente não vai ler, isso é bem clássico, assim, né, desses artigos de revisão bibliográfica. Você precisa citar, é um pouco pra você falar, sumarizar um ponto. Não, isso aqui é um consenso. Você precisa apresentar todas, assim, por um bom período de tempo, vários autores que já falaram sobre isso, pra você falar assim, não, isso aqui é um consenso, porque fulano falou isso e é uma crítica em comum. Então, em vez de você ler aqui no texto corrido, é muito legal, porque a maioria desses artigos eles já colocam na tabelinha, que geralmente se faz ali quando você tá lendo e já produzindo a sua revisão bibliográfica. Então, fica mais fácil de você escanear na tabela do que ler aqui num texto corrido. Então, a gente entrando aqui nos... Quais são, então, pontualmente, literalmente ponto a ponto, quais são as críticas, né, mais comuns em relação aos 4Ps. A primeira crítica é de ser orientado ao produto. No caso, faz todo sentido, né, porque como é um framework feito para gerentes meio que venderem o que é o marketing dentro de uma organização, ele realmente é um framework um pouco alienado. Porque como a gente viu lá na definição de marketing mesmo, o marketing ele precisa estar orientado ao cliente. Engraçado, eu falei lá atrás nos vídeos e eu vou repetir em como que essa parte assim, já toda a inovação deve estar centrado no cliente e como que o marketing ele já trouxe isso desde muito tempo. Não é uma coisa de design thinking, não é uma coisa de startup, não é uma coisa assim do mercado digital, e isso sempre foi uma prerrogativa. A diferença é que, cara, se tem uma situação que nem essa, que o 4P ele teve uma super disseminação e ele é um framework que carrega uma determinada visão, estava sofrendo críticas bem ferrenhas dos acadêmicos e tal, foi pesquisado, viu-se que não tinha aplicabilidade, não é um framework científico, não tem relevância científica, porque não existe padrão, não existe satisfação, não existe... É uma hipótese, né? Os 4P são uma hipótese de que se você faz a gestão daquilo, você vai ter uma vantagem competitiva. Não tem vantagem competitiva em você trabalhar com os 4Ps, né? Essa é a conclusão, no final das contas. E aí, quando a gente entende esse resultado, porque tem aí 2 décadas de pesquisa tentando achar essa diferenciação, né? Tentar aplicar esse modelo e isso não vira uma verdade, tem aí, então, a gente busca entender o porquê disso, né? E no caso, um dos pontos é que, poxa, é um framework orientado ao produto, né? É uma coisa alienada, enquanto se você fosse um pouco mais orientado ao cliente, talvez é um caminho muito mais interessante. E o que eu acho muito legal é que, obviamente, né, se viu-se que tem esse problema, fizeram então uma proposta de que, em vez de ser os 4Ps, para você centralizar o cliente, né, no seu framework, você então mudaria de preço para custo, praça por conveniência, promoção para comunicação. Então ali seriam 4Cs em vez de 4Ps. E também ali, então, a gente passando em cada crítica, então não considera o comportamento do consumidor, não é considerado. Então, traz assim uma passividade em relação ao consumo. Não tem uma questão de interação, nem captura a parte de relacionamentos na pesquisa de marketing, né? Ou no marketing em geral. Isso aqui, principalmente a parte de relacionamento, provavelmente é o que mais pega no serviço. O serviço é 80% relacionamento. Então, assim, não tem aí um conteúdo teórico, né? É uma coisa assim bem tática mesmo,
é essa, bem gerencial. Até aí, enfim, é uma limitação, mas isso não acho que incomoda, é a característica dessa ferramenta. É muito simplístico, né? Então é isso, assim. A parte de ser simples demais, a gente precisa tomar cuidado. É bom ser simples, mas a gente vê como, por exemplo, essa proposta de 4 Cs continua sendo simples e tá um pouco mais conceitualmente correto em relação ao que a gente quer do marketing. Também o Marketing Mix, ele não tem, né, o framework ele não ajuda aí na personificação das atividades de marketing. Isso, no caso, é como que as empresas elas vão aderir a esse framework e como que isso vai ser aplicado, né, na vida real. Então, assim, é uma teoria que meio que parece que você precisa, né, um framework, na verdade, que você meio que precisa espremer para caber ali dentro. E aí aqui também outro artigo que é citado também coloca, né, que novamente tem a parte de os elementos únicos de marketing de serviço não é considerado no framework. Coloca também que o produto é tido como uma gestão no singular, enquanto a maioria das companhias ela não vende um produto só, inclusive nem deveria vender um produto só, né? É interessante você ter aí um portfólio de marca, gerenciar várias soluções ao mesmo tempo para você ter fontes diferentes, né? Então, assim, por mais que seja só blusinha, como que você vai diferenciar suas blusinhas? É mais ou menos isso. Então, assim, como que isso vai ser trabalhado, né, no Marketing Mix, a gestão de portfólio? Aqui, novamente, coloca que o Mix não diz nada sobre o relacionamento que é criado entre as experiências de consumo. Vocês sabem que eu gosto, né, dessa palavrinha experiência de consumo, gosto bastante. Então, também não é visto. E aqui, muito interessante, é que o próprio conceito do Marketing Mix coloca os marqueteiros como um elemento central e que não é o caso, que o marketing ele precisa ser a gestão focada no cliente e não o marketing por ele mesmo. E aqui na conclusão, só pra gente pontuar mais um pouquinho, né, coloca que, o Marketing Mix ele teve seu uso, ele foi relevante aí, né, nos primórdios do marketing, quando a gente talvez não tinha, talvez ele tivesse ali um contexto em que ele fazia mais sentido, mas envelheceu mal e envelheceu rápido. Então, vamos aqui para a tabelinha que eu falei pra vocês, que ela tá aqui nos apêndices e que é muito bacana, que infelizmente, né, não tá em ordem por data, que eu acho que seria uma forma que eu gostaria de colocar e entender, né, como que foi aí as críticas ao longo do tempo. Aqui, então, a gente vê quais foram os autores, os argumentos e a proposição, né, para aí você ver quantos frameworks apareceram a partir disso, e você tem aqui muitas datas, realmente uma pesquisa que eu achei muito legal esse artigo, por isso que eu falei assim, o outro nem vale tanto a pena, gente, porque aqui é uma tabelinha longa, no fim aqui ele ainda tem mais uma sobre 7Ps e 4Ps, então assim, as forças de você trabalhar com 7Ps é que você tem um maior refinamento, uma complexidade maior, né, mais, comprehensive, como que eu posso dizer isso, né, ele é mais completo, aumenta a sua perspectiva, inclui outros participantes, né, no processo, que no caso, participantes aí talvez o termo mais comum hoje em dia são os stakeholders, pessoas e processo. Tem aí então um modelo para você seguir, você tem então um framework um pouco mais padronizado e tem aí já ele faz acenos às teorias de marketing, né? Enquanto isso ele não é tão bom porque ele é mais complicado, então tem aí esses componentes extras e que também fica mais difícil de você controlar, né? Então, no caso, você está fazendo uma gestão, você precisa ter controle daquilo que você está fazendo, porque isso é o princípio da gestão. O Pezinho, por sua vez, ele é simples, é fácil de memorizar, tem um fundamento pedagógico, por isso que quando se fala assim, poxa, você é novinho, tá iniciando no marketing, é interessante, tem um framework conceitual, pode
pode ser útil, facilmente adaptável, né? Mas aí, por outro lado, muito simples, não tem a participação das pessoas, dos processos, essa evidência física que talvez seja tratado assim, tipo, você tem a tangibilidade daquilo que você tá fazendo, talvez esteja como tá incorporado, né? Em, sei lá, você tem um produto, talvez essa seja a única evidência física que você vai trabalhar, seja só o produto. Talvez ali na promoção também, porque a parte da promoção você tem o pacote, o design das coisas, então fica meio que não tem a sua área isolada, né? Fica misturado entre aí os 4Ps, então não fica tão claro. Não fala nada de relacionamento, não fala nada de serviço, tem ali uma conexão, integração, né, para você conectar esses 4Ps e tem essa natureza estática, né, do que seria esses conceitos. Aí, gente, só pra gente finalizar, queria mostrar aqui pra vocês qual que é. Tem um desenho, acho que é esse aqui. Não é. Esse artigo é o último artigo que a gente vai ver. Eu achei legal porque ele traz desenhos desses outros conceitos que estão ali só tabelados. E aí é legal porque a gente consegue entender um pouquinho mais outras possibilidades. Então aqui no artigo a gente pode ver que... deixa eu também mostrar para vocês de quem que é, né? Qual que é? From Marketing Mix to E-Marketing Mix. Então a gente vê ali que é já a transição para essa complexidade que o mundo digital trouxe para as coisas. Então, vamos... Que é bem interessante, né? Então, a gente tem os 4Ps que eles ficariam mais isoladinhos, mas então você tem aqui, num contexto online, você tem conteúdo, você tem interface, você tem comunidade e você tem a conectividade. Novamente, né? É um spin-off, então, dos 4Ps, não que a internet tenha causado isso, a gente vê que as críticas vinham muito de antes, então só ficou mais evidente, a crítica ficou mais evidente, né, que você precisa ir. O que é o conteúdo? É aquela parte da mudança do C, né, então assim, que é a educação, a comunicação, então a conectividade, a comunidade, são os relacionamentos que não estava previsto antes, mas tinha relacionamento offline. Tem também essa parte dos 3Cs mais Icos, com 4Ps, que é esse modelo 4P, P2, C6CS, que ficaria mais ou menos assim, né? Então você tem esses elementos básicos, tem a situação, o contexto desses elementos, que também é bom que você tenha essa visualidade, né? Para você às vezes apresentar aí na empresa. Tem então algo mais circular, né? Então aqui coloca os 8Ps da internet, né? Marketing Mix, que então você tem aqui um pouco mais de contexto social, mas novamente assim, um pouco de preguiça, né, desses frameworks e enfim, mas é real que às vezes você precisa vender o marketing para a empresa e, cara, indo em evento, vou até parar aqui de gravar até, indo assim em evento de marketing, evento de vendas, nossa, o povo adora um framework, adora mudar umas palavras, sabe, colocar uns desenhos assim, é bem educativo mesmo, sabe, eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas, eu entendo a necessidade e eu acho que se a gente olha, né, nós profissionais de marketing, se a gente olha isso como uma ferramenta para a gente se comunicar melhor na empresa, conseguir trazer menos complexidade daquilo que a gente faz e tudo mais, então trabalhar com isso como uma ferramenta de comunicação, entendimento e agregar ali, massa, legal, mas gente, usem com moderação, sempre falem aí de quais são os pontos fortes e os pontos, né, que podem ficar de fora quando a gente aplica um framework. Lembrar também que é tudo uma questão de maturidade, né, então assim, talvez ali no início de um processo de marketing ainda precisando melhorar de sua maturidade, algo mais simples já vai ser mais gerenciável e aí você vai adicionando a complexidade conforme você vai tendo processos mais maduros e tudo mais. Isso faz parte, né, da gerência de marketing. Então é isso, eu espero
espero que eu tenha respondido. Eu acho que ao contrário do tema, né, de responder qual que é o conceito de marketing, o que é marketing, ali eu senti muita necessidade de gravar meio que um vídeo final. E mesmo no vídeo final, que eu trouxe dados mais recentes, eu fiquei com vontade. Ainda tá gravando? Ainda tá gravando. Eu ali ainda fiquei com vontade de ter lido só os dados que eu trouxe. No final das contas, ter lido os dados, né, mais recentes sobre como que tá a situação dos CMOs, como os CMOs estão sendo vistos nas organizações. É uma pesquisa muito interessante que senti um pouco de falta. Talvez eu traga isso num próximo vídeo, já que dos 4 P's eu espero que só isso já basta, né, gente? Pra gente ficar um pouco mais esperto, ver que tem aí, é muito fácil de achar. Se você tiver alguma dúvida em relação a algum outro hype, fica à vontade. E eu acho que assim, principalmente hypes que nem tem artigo científico, aí você já sabe que, enfim, pode ser uma modinha, que é só uma coisa assim para ser aplicada, mas que também não é a fonte de toda essa competitividade. Se estão te vendendo uma coisa falando que não é garantia de resultado, não vai ser, né? Então acho que os 4 P's aí, como um framework bem antigo, bem estudado, já mostra o que acontece com essas coisas que são meio que santo graal, né? Que querem ser santos graais na vida do marqueteiro. Não. Então, é isso. Eu acho que o melhor é você sempre buscar personalizar os seus frameworks de trabalho de gestão de marketing, né? Se você é uma pessoa já gestora, já tá aí nesse nível, porque não dá. A gente pegar a coisinha pronta, a formulinha pronta de prateleira dos outros, não vai ser fonte de competitividade alguma, né? É a mesma coisa, assim, da nossa responsabilidade profissional a gente ter bastante referência, estudar bastante para quando a gente tá ali numa empresa ou mesmo numa agência, né, prestando serviços, a gente trazer sim um serviço mais personalizado conforme o cliente precisa e não trabalhar com essas formulazinhas, né? Porque o marketing, ele não é um marketing mix, não é ali uma receitinha de bolo. Então já começa mal por aí. Então até o próximo vídeo. Eu acho que então eu vou voltar e vou falar um pouco dessa pesquisa dos CMOs, que é uma pesquisa bem legal, antes de entrar num outro tema que eu não sei nem qual que é, sinceramente, qual que era o próximo tema. Então vai ficar aí uma surpresa para você e para mim também.